De acordo, né, moço?
Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem? A gente vai iniciar aqui o processo da capacitação aqui do piloto de abertura de mercado, tá? O Marco fará a abertura, né? O introito aí a respeito do assunto e na sequência a gente inicia, tá? Com a capacitação. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Satisfação estar com vocês aqui nesse encontro. Nós estamos desdobrando, né, as ações desse projeto experimental e como fizemos na semana passada no encontro do Abertura do Mercado Livre, workshop que fizemos em São Paulo em parceria com a ANEEL, a ideia é que a gente possa cada vez mais tornar esse experimento que iniciamos com a CPFL, que visou otimizar a infraestrutura de medição e telemedição existente, facilitar a integração com os agentes varejistas no tocante à disponibilidade da informação da medição dos seus vindouros, né, clientes no Mercado Livre, e também otimizar o processo de agregar essa informação para que a CCE possa, então, entrar com esses dados agregados e fazer o processo de contabilização e liquidação e emissões de relatórios pertinentes. Esse é um experimento que ele está em fase de conclusão, mas temos essa primeira etapa já funcional, por isso é o que nós estamos já buscando essa generalização com o mercado. Nós temos encontro com distribuidores, como hoje, teremos encontro também com os profissionais de tecnologia dos agentes varejistas nessa semana também. E em paralelo a essas ações de nivelamento, de aproveitamento, buscando na própria contribuição ao regulador já oferecer sugestões que possam tornar esse experimento funcional. Funcional no sentido de que ele possa ser regulamentado. Então, temos que identificar nessa regulamentação quais são os pontos que devem ser incorporados, quais eventualmente devem ser refinados para permitir que essa solução possa funcionar. É uma solução que neste momento não descola, não vai deslocar, né, a aplicação normativa principal, clássica, né, mas ela já começa a ser uma opção e quem sabe mais à frente a principal opção para o processo de migração. Hoje o encontro é com os profissionais da área de tecnologia. Eu só fiz esse preâmbulo, né, de contextualização que vocês possam perceber. Nós estamos construindo no presente o futuro. Nós estamos avançando na pauta de tecnologia, avançando com os agentes para que a regulamentação oportunamente possa trazer, então, a efetiva aplicação dessa solução. Então, é com muita satisfação que eu considero aí aberto esse encontro e vou passar a palavra a quem tem a competência e que os nossos ou professores, como diria assim, devolvo a palavra então ao Felipe Consentino e mais uma vez agradecendo a participação de todos vocês e caso necessário, oportunamente, a gente busca mais aprofundar, se houver necessidade, né, um encontro posterior após esse, mas conforme a evolução dos trabalhos. Então, dito isso, Felipe. Obrigado, Marco. Só rapidamente, grupo, a gente vai passar a agenda aqui sobre o que a gente vai ter, né, dentro desse encontro de 2 horas, né? Então a gente, como o Marco colocou, fez a abertura comentando a respeito do objetivo, né, do escopo do trabalho. Está voltado para as questões relacionadas com capacitação tecnológica. A gente vai falar dessa interface que foi criada com esse trabalho, trabalho experimental junto com a CPFL. Então, a gente vai contextualizar um pouco a respeito do projeto, para que vocês tenham noção, conhecimento, né? Quem não teve a oportunidade de participar no evento do dia 25/9, a Associação Abrat, e também não conseguiu assistir o evento da abertura de mercado, a gente vai fazer a contextualização, vai explicar um pouco a respeito da questão. Na sequência, os arquitetos de solução aqui da CE assumem a apresentação para falar da tecnologia, vão mostrar essas APIs na prática, né? Então a gente vai falar, além da questão relacionada aí com o que está envolvido essa tecnologia, vai mostrar na prática, a gente vai deixar todo esse trabalho aí, né, no sentido de mão na massa, e depois a gente abre para tirar dúvidas, né? Mais ou menos de 30 a 40 minutos para sanar dúvidas e faz o encerramento, tá?
Importante recado a todos, se ninguém tiver objeção, a gente vai deixar essa reunião gravada para que ela seja insumo de material posterior, né, para caso tenham dúvidas ou quem não tenha assistido ou participado vai ficar disponíveis nos canais oficiais da CCE, tá? Tudo bem? A gente pode gravar a reunião sem problemas? Tranquilo? Então vamos em frente aqui, gente. Vamos falar um pouquinho da contextualização, né? O surgimento desse trabalho aí em relação a esse experimento, né, apareceu com um pedido da CPFL a alguns conselheiros da CCE para que a gente pudesse fazer algum trabalho utilizando um mecanismo onde não houvesse, né, a troca dos telemedidores existente hoje, a gente pudesse aproveitar o parque tecnológico que a gente tem dessa questão e, de fato, fazer a abertura do mercado para média e alta tensão, né, que a gente começa a entrar na questão do varejo, de forma a ter o menor custo possível, né, e aproveitar os telemedidores existentes, tá? Com base nisso, a gente criou um cronograma em conjunto com a CPFL para fazer esse trabalho, onde ele vai, né, de agosto, iniciou em agosto e tem término agora no final de outubro, tá? Aí, para vocês terem conhecimento, a gente está caminhando para a parte final, que é exatamente a validação dos resultados, onde a gente já fez a boa parte do processo, que no slide seguinte também vocês vão ter a possibilidade de ver, tá? Então, a gente entra aqui na fase final, né, da validação dos resultados junto com a CPFL, a gente tem aí uma apresentação com um diagnóstico aqui, inclusive para finalizar esse trabalho, tá? Falando um pouco da solução, tá? Então, a concepção do piloto, conforme já mostrado anteriormente também, o que a gente estabeleceu para atender, né, esse trabalho experimental, né? Qual que é a concepção desse trabalho experimental? Nós desenvolvemos um mecanismo onde a entrega dos dados de medição e o cadastro relacionado com a parte do varejista, onde ele sinaliza, né, que ele passa a fazer a gestão daquela carga, né? Então, aquela carga, aquela unidade consumidora que está passando aí para o mercado livre, ela passa a ser gestão daquele varejista, e a gente desenvolveu essas interfaces para entrega de dados na CCE, tá? Pessoal, só pedir a gentileza, acho que tem algum áudio aberto, para não atrapalhar aqui na condução, tá? Então, essas interfaces foram desenvolvidas, são 4 interfaces, tá? 2 interfaces de medição, do envio de dados, 2 de envio de dados de medição, uma de envio e outra de consulta, e 2 interfaces para a parte do varejista, uma também para envio de dados e outra para consulta, tá? Com essas informações cadastradas dentro da estrutura do experimental, que era a relação, né, de eu informar que aquela unidade consumidora passa a ser gestão do agente varejista, o distribuidor, nesse caso aqui fazendo o papel, né, da parte do agente de medição, faz a entrega do dado de medição, né? Então, a gente tem esse grupo de informações entregues por meio dessas interfaces, e esses dados armazenados a gente faz o processo de agregação, né? E esse processo de agregação tem como objetivo final, né, a gente aglutinar os dados para eliminar a dimensão de unidade consumidora, onde a gente aloca todas aquelas unidades que estão sendo feitas de gestão pelo varejista em seus perfis informados, tá? Vinculados com a distribuidora, o submercado e a hora. Todas essas dimensões necessárias para que a gente faça o cumprimento da regra, uma regra que foi adaptada também dentro do experimento, né? Para que a gente faça o encontro de contas com os resultados da parte de consumo, né? Tirando isso da distribuidora e levando o resultado para o varejista, tá? Importante frisar, dentro desse mecanismo, a gente não tem mapeamento de ponto de medição, cadastro de ponto de medição e modelagem de ativo, simplesmente esse cadastro do varejista dizendo que a carga passa a ser gestão dele, e a parte da distribuidora de envio de dados, aqui um pouquinho diferente também do que acontece hoje no SCDE, tá? No SCDE a gente recebe uma quantidade de dados expressiva, né? Mais ou menos aí 89 mil registros, onde a gente recebe o dado pela coleta de 5 em 5 minutos, com informação de ativo e reativo, e aqui não, aqui nesse mecanismo ele é totalmente simplificado, tá? A gente passa a receber o dado de hora a hora,
no mês de referência, e aí faz todo esse processo comentado, tá? Então, esse dado agregado, ele entra numa edição contábil, né, nessa regra adaptada para que seja processado. A gente tem uma adaptação também no caderno de encargos, onde a gente faz também o encontro de contas da questão dos encargos do sistema, para levar isso para o varejista que passa a fazer a gestão da carga, e daqui para frente todo o processo sai normalmente, tá? Inclusive com os resultados na DRI. Então, esse é o processo que foi estruturado para experimento junto com a CPFL, e o que a gente vai ampliar aqui com o restante do setor, né, distribuidores e comercializadores varejistas, está relacionado com a parte da interface, tá? Todo esse processo daqui para frente, né, que é da parte de agregação e a contabilização com essas questões adaptadas, isso é de responsabilidade da CCE, a gente já estruturou, já fez isso daqui, vai apresentar os diagnósticos, né, relacionados aí, inclusive em contribuição de consulta pública, e a gente vai ampliar aqui de fato, né, da isonomia ao mercado, para que todos os outros demais tenham a possibilidade também de fazer esse teste de envio e consulta de dados, tanto da parte de medição quanto da parte de varejista, tá? Aqui nos distribuidores focados com a parte de medição, tá? Então, deixando claro aqui, o escopo de teste nesse caso é a interface que a gente estruturou por meio de API, tá? Grupo, antes de a gente entrar na apresentação, onde a gente vai começar a falar dessas APIs para fazer a capacitação tecnológica, né? Alguma dúvida em relação ao escopo, alguma pergunta, alguma questão? A gente pode evoluir? Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui então, tá, gente? Então, eu vou passar a palavra para a equipe técnica, né? A parte de arquitetura de sistemas da CCE. A condução vai ser feita aí pelo Evandro, o Fernando e o Marcelo Gato, tá? E a gente vai começar a falar da tecnologia, de como essa questão foi implementada, tá? Pessoal, fiquem à vontade e a gente vai pilotando aqui os slides aqui para colaborar com vocês, tá? Ô Felipe, bom dia. Fernando aqui, pessoal, antes de passar a palavra aqui para o pessoal, só salientar o seguinte, a gente está falando de um ambiente de experimentação, um ambiente de validação de POC, então os dados que a gente trabalhou, e se alguém for utilizar aqui daqui a pouco, que vocês forem utilizar, é importante que vocês utilizem dados fictícios, tá? Para a gente não ter nenhum problema de dados reais aqui sendo compartilhados, tá? E apesar de ser um ambiente segregado do nosso ambiente, é um ambiente da CCE, só que é um ambiente de experimentação, então o nível de segurança que a gente vai utilizar aqui, algum mecanismo de autenticação que o Evandro e o Gato vão demonstrar, não é a mesma, não são os mesmos credenciais que a gente usa nos ambientes produtivos da CCE, mas são camadas de segurança que garantem um acesso minimamente restrito, tá bom? Eu vou passar para o Evandro, pessoal. Evandro é nosso arquiteto aqui de solução, um dos arquitetos de solução aqui do experimento. Ele vai poder explicar para vocês o que a gente fez. Né, Evandro? Bom dia. Legal, obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Bom, a gente vai começar falando primeiro das ferramentas que nós utilizamos aqui para testar as APIs, né? No nosso experimento aqui, nós utilizamos o Postman, que é uma ferramenta bem disseminada no mercado, bem utilizada, né? Mas isso também não quer dizer que todos vocês precisam utilizar ela, né? Então, nós temos outras ferramentas que dão suporte. Pode dar um enter aí, Felipe, por favor? Tem outras ferramentas que também dá suporte a APIs, né? E que vocês podem utilizar qual melhor lhe convém, tá? Não tem restrição quanto a isso. Próximo, por favor, Felipe. E agora, indo para a API na prática, né? Basicamente, nós colocamos alguns slides aqui, né, para mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso na prática, né? Basicamente é o que está no manual, acho que vocês receberam o manual. Mas aqui a gente vai explicar cada passo, né, para facilitar aí no experimento. Então, o primeiro passo na verdade, fazer a importação da API. Então, a gente está usando no experimento o padrão OpenAPI na versão 3, onde vocês conseguem importar essa URL, né? E ela já abre toda a documentação de todas as APIs dentro desse projeto. Então, uma vez que vocês
entram na ferramenta, dá um import, né? E se vocês colocam a URL, vai abrir já na ferramenta de vocês todas as APIs, tanto da parte de varejista quanto da medição, né? Esse experimento aqui está focado na medição, mas vocês vão poder visualizar as outras APIs também, tá? Beleza, Felipe? Como o Fernando falou, aqui a gente colocou uma camada de segurança, mas não é a camada de segurança que nós temos hoje em produção. Então, para exemplificar, né, para ficar mais parecido com o cenário real, nós colocamos aí, criamos 5 tokens. Então, vocês vão poder utilizar os tokens de forma aleatória, você pode pegar qualquer um. Esses tokens não vão identificar o chamador, né? Ele é apenas para demonstrar que tem segurança e no mundo real cada um vai ter seu token e vai conseguir operar no sistema normalmente. Mas por enquanto não é uma identidade, então cada um pode pegar um e de forma aleatória mesmo, tá? O Fernando acho que compartilhou uma documentação aí, né? Ah, não, não tem não. Mas assim, depois Não, no agora final da. já vou colocar aqui, Evandro, já que você mencionou. É, eu ia comentar, Fernando, colocar o link, né? E aproveitar aqui, grupo. Essa apresentação aqui a gente vai disponibilizar ao final da capacitação aqui, tá? Com esse material aqui também para facilitar aí para vocês todo o entendimento do trabalho, tá? Aqui embaixo tem um link, o Fernando vai disponibilizar esse link aí para que vocês tenham acesso a esse ambiente do Postman, tá? Com essas collections aí, que são essas informações que já possuem, inclusive, as questões dos tokens. Eu coloquei o link aqui, pessoal, no chat. A gente criou um collection no Postman para poder facilitar quem for usar as APIs, tá? E dentro desse collection tem a lista desses tokens que o Evandro comentou, tá bom? Legal, obrigado, Fernando, Felipe. Mas por enquanto eu peço para ficar aqui comigo na apresentação. Depois a gente depois a gente olha com mais detalhe a documentação. Beleza, pode passar, Felipe. Bom, vocês vão perceber que depois que vocês fizerem a importação, né, vão aparecer as APIs, né? Aí vai aparecer aquela API doc e vai registra medição. O experimento aqui é para a gente falar de medição, tá? Então vocês vão clicar na API, né, no método post ali, que é o que a gente vai utilizar para enviar as informações. Vocês vão na aba autorização e o token que vocês escolheram, né, vocês vão pegar e colocar dentro do value aqui do API Key, tá? Dessa forma vocês vão conseguir fazer a parte de autorização. Beleza, Felipe? Então aqui estão uns dados que a gente vai utilizar no envio da medição. Você quer falar sobre esse slide, Felipe, ou eu falo? Posso falar, Evandro? Deixar claro aqui para o grupo, pessoal, que as APIs desenvolvidas, né, a gente comentou que são 4 APIs, sendo 2 da parte de varejista e 2 da parte de medição. Essas 2 da parte de medição, aqui tem o envio dos dados, ela contém essas tags, né? São essas informações que são obrigatórias para envio, tá? Então a gente tem aqui o código da unidade consumidora, o código do agente de distribuição, o submercado, a data de início, que é o horário, a data fim horário e o consumo em quilowatt-hora, assim como é no SCDE, tá? Em relação à configuração dessas informações, né? No momento que a gente for fazer o teste prático, a gente pode explicar também, né, qual é a configuração, a formatação dos atributos aqui em banco de dados, mas para que vocês tenham conhecimento o que está envolvido de informação dentro dessa estrutura do experimento, tá? São esses os dados, e aí, como o Fernando disse no início, né, é importante que vocês trabalhem aqui com dados fictícios, né, para que façam esses testes, e quando for consultar as informações também, né, recuperem esses testes aqui, né, esses dados fictícios aqui que foram colocados, tá? Em relação à API de consulta, né, a gente tem alguns dados que são obrigatórios para que você consiga fazer a consulta, que é informar
a data início e data fim, né? Seria o mês de referência ali, em relação às informações que você está passando, e você também pode consultar aqui por código do agente de distribuição, tá? Então, no experimento a gente estabeleceu nesse formato, isso não quer dizer que futuramente, se de fato a regulação evoluir nesse formato e a gente precisar adaptar, incluir alguma questão, nada impede que a gente faça inclusões ou adaptações aqui dentro dessa estrutura, é só simplesmente aqui deixar claro que foi um mecanismo estruturado para a configuração do experimento, tá? Para que a gente pudesse fazer o envio dos dados mínimos, que a gente comentou, e faz o encontro das informações, e aqui também a consulta mínima dos dados, tá? Quando? Beleza. Obrigado, Felipe. Bom, aqui, uma vez que vocês acessarem, né, a API de medição, vocês vão ver que depois que vocês preencherem a abinha da autorização, vocês vão ali na aba do BARI, onde vocês vão preencher essas informações que o Felipe mencionou. Então, ali vocês podem ver, tem o código da distribuidora, tem medições, né, que é uma collection. Então, nós vamos preencher as medições baseado em dado horário, né? Então, dentro de medições, nesse exemplo aqui, só tem uma medição, né? Mas podem ter mais de uma, é uma collection, né? Então, vai ter uma separação de vírgula. Na demonstração prática, a gente vai demonstrar como que funciona isso. Mas, basicamente, dentro da medição vai ter o consumo, data início e data fim. E um pouco abaixo ali, o submercado, que é uma string. Então, nesse caso aqui está norte, né? Mas pode ser o supermercado que vocês queiram informar no teste, e o código da unidade consumidora. Então, assim, código da distribuidora e unidade consumidora é um valor numérico inteiro, supermercado é string, o data fim, data início é um date time, e consumo é um campo de valor, né? Um big decimal. Pode passar, Felipe. Passando aqui, eu acho que é importante frisar, né, Evandro, os testes que a gente fez com a CPFL, e aí para evitar, né, e aí trazendo até a experiência, que o dado do consumo seja enviado com ponto, né, o separador decimal aqui seja utilizado ponto, né, para evitar problemas no envio do dado quando for fazer o teste na API. Perfeito? Legal. Bacana. Aqui, pessoal, só trazer para vocês, né? A gente já fez, inclusive, uma estruturação para que a gente tenha, de fato, aí uma organização em relação ao intervalo de dados, tá? De acordo com os inscritos confirmados, né? E para que a gente evite problemas relacionados, como o Fernando e o Evandro disseram, né? Esse ambiente experimental, né? Ele é um ambiente único. A gente não tem segregação por empresa, né, não tem segregação aí pela questão relacionada, inclusive com a camada de segurança, né, uma camada de segurança básica onde todo mundo que tem o token consegue fazer o acesso, consegue fazer o envio do dado de medição e consegue fazer a consulta, tá? Então, com base naqueles tokens proporcionados, você vai conseguir fazer o acesso, entregar o dado de medição e fazer a consulta, e para evitar qualquer tipo de problema no sentido de eu fiz o meu cadastro do dado com o código 10 e enviei lá para a unidade consumidora, né? O código do agente distribuidor 10 e a unidade consumidora 10. Só que alguém também fez, né, essa informação com esses códigos, né? E aí, na hora que você for consultar, ele te retorna duas linhas e fica a dúvida se a API está retornando alguma informação incorreta ou não, né? Então, a gente criou ranges aqui com base nas empresas que confirmaram o evento, né? Confirmar a inscrição no evento, e a ideia é que vocês utilizem, né, para teste esses ranges aqui, né? Então, com código de agente distribuidor, né, a Enel usando esse intervalo, a Ceriluz utilizando esse intervalo, a Certel esse intervalo e as demais assim por diante, tá? Se aqui dentro da reunião, né, alguma empresa que não tenha se reconhecido aqui nesse cadastro, por favor, né, pode levantar a mão aqui e a gente faz a questão aqui de dedicar um intervalo de dado aqui para que você fique único exclusivamente seu, tá? Então é uma forma aqui que a gente encontrou para aproveitar ao máximo esse ambiente
experimental disponível para todos, para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida em relação ao retorno de dados, né? Conforme você cadastrar a informação, quando você for consultar, para que você faça o cadastro e a consulta dos dados com base no seu intervalo, tá? Tudo bem? Gente, alguém sentiu falta aqui? Né? Tá faltando alguma empresa aqui, participante aqui da reunião, em relação a intervalo? Alguma dúvida nesse ponto aqui? Alguma questão? Fala, Frank. Felipe, se puder incluir a Copel Distribuição nessa Mas é para listagem. já, Frank. Para já. Vamos parar aqui. Obrigado. Vou parar aqui o compartilhamento. Eu já faço a inclusão aqui. E a gente já faz a atualização. Mais alguém, gente? Deixa eu ver se tem mais alguém com mão levantada aqui. Só o Frank, só. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui, tá? Pessoal, isso daqui é na sequência também, né? Se tiverem outros players aí envolvidos a fazer o teste, a participação dessa questão, a gente também pode fazer a atualização desse documento aqui sem problema nenhum, tá? Então, voltando aqui, passar para o próximo slide aqui. Não Evandro? compartilhou ainda não, Felipe. Não? Não, ainda Deixa eu- não. Perdão. Vamos lá. Carregou a tela? Não. Quer que eu compartilhe aqui? Peraí. Agora sim. Foi? É só Agora sim. voltando aqui para avisar, tá, Frank? Então a gente já determinou aqui o intervalo, tá? 100.081 a 100.090 aqui para uso da Copel, tá? Ok, obrigado. Obrigado você, Frank. Ô, Felipe, volta um, por favor. Volto. Só mais um. Ah, isso. Aí onde o Felipe falou aí, demonstrou, né? O código da distribuidora é esse primeiro, né? Então cada um vai informar na linha 2 ali, né? Cada um vai informar dentro daquele range o código da sua distribuidora, tá? Então é esse primeiro campo ali. Mas depois na prática a gente vai demonstrar isso. Obrigado, Felipe. Pode passar, por favor. Levantar a mão. Quem que é? Deixa eu ver aqui. É o Acho que Frank. é o Frank, né? Acho que só Ah, esqueceu tá. de abaixar a mão, só, Evandro. Ah, tá. Bom, aí aqui é a API de consulta. Então aqui tem um exemplo de como que a gente vai fazer para fazer essa consulta. Então, assim, o código da distribuidora, ele é obrigatório. Então, vocês podem ver ali em cima, né, que tem barra medição, barra, nesse exemplo aqui, 94, que foi o código da distribuidora que nós utilizamos. E aqui embaixo tem os campos de filtro, né? Então tem o data início, data fim, que são obrigatórios, né? Então aqui tem um período que foi colocado. E no caso da unidade consumidora, ele é opcional. Então a gente colocou aqui preenchido, mas não necessariamente vocês precisam preencher. Tá bom? Então é importante o código da distribuidora, né? Porque ele é obrigatório aqui. Então é bom vocês enviar e anotar, né, qual é o código que vocês colocaram, para depois, quando vocês virem aqui consultar, é, a pesquisa é individualizada por distribuidora, né, obedecendo ali um período específico. Acho que é basicamente isso. Acho que eu passei já por todos, né, Felipe? Então agora a gente vai para uma demonstração prática, onde o Marcelo Gato vai passar com vocês ali como que funciona ali na ferramenta, no Postman, para quem faz uso dela. Mas antes disso, o Fernando vai comentar sobre a documentação que ele enviou no link, para depois ficar também como uma documentação aí, para caso vocês queiram fazer uso dela posteriormente ao evento. Tá, Fernando?
Bom, pessoal, como eu comentei, eu coloquei no chat aqui um link de uma collection que a gente fez o Postman, para quem tem um pouco de familiaridade, vai ajudar vocês a rodar direto no ambiente de vocês, tá? Uma vez que você rodar posso compartilhar a tela aqui, Felipe? À vontade, Fê. Fica à vontade. Só preparar aqui o meu... Aqui. Licença. Vou compartilhar minha tela rapidinho, então. Vê minha tela? Então, ó, pessoal, então esse aqui é o link que a gente mandou, tá? Então tem aqui contextualizando aqui, a gente já passou na apresentação, tá? As 5 credenciais que o Evandro e o Felipe comentaram estão aqui para vocês poderem utilizar, para poder copiar e usar na sua chamada de API. E aqui você tem uma explicação breve sobre cada uma das APIs que o Evandro comentou, que o Gato vai demonstrar, tá bom? Então, uma vez que você clicar no Running Postman, para quem tem o Postman instalado na máquina, ele vai poder dar a opção de roda local, ou senão ele vai pedir para você rodar no navegador, como eu estou rodando aqui. Então, ele tem essa opção de você executar ele pelo navegador, e o navegador você navegar por ele e poder fazer a execução das APIs, tá bom? A gente separou aqui um conjunto de variáveis aqui para quem quiser parametrizar alguma consulta, né? Senão, você pode alterar as medições de acordo com o que você quer mexer direto aqui no request, no response, tá? É bem tranquilo, é bem simples, para quem conhece, vai ajudar um pouquinho. E caso você não tenha o Postman e quiser criar seu conteúdo com alguma outra ferramenta da sua escolha, aqui a gente tem a documentação, aqui no próprio link que eu te mandei aqui, tem o link da documentação que você pode utilizar para poder criar o seu conjunto local, tá? Então aqui tem todas as definições de entrada e saída para cada chamada de API, tá bom? É isso, gente. Valeu, Fernando. Vai lá, Gato. Tá no mudo, Gato. Bom dia a todos, né? Eu vou compartilhar e aí eu vou fazer o import aqui. Bom, eu vou importar essa mesma coleção que o Fernando compartilhou aqui. Eu vou rodar no meu local aqui, que é mais fácil. Não compartilhou ainda não, Gato. Não? Não. Agora sim. Carregou agora. Importar no meu post no local, mas quem quiser fazer de outra forma também pode fazer. Aqui a documentação, como o Fernando mostrou, então quem quiser fazer por uma linguagem de programação também pode importar e gerar e fazer as chamadas também, tem importância. Aqui a gente está dando foco nas APIs de medição, né, nos valores de medição. Então a gente vai criar uma aqui. Aqui eu já tenho uma pronta aqui. A primeira coisa a gente tem que pegar uma das chaves ali, né? Eu vou pegar a primeira aqui só para mostrar. Vou pegar essa aqui. Aqui. Tive aqui no authorization, substituir o token aqui. Vale. Eu vou mandar 2 medições, na hora 1 e hora 2, mês 4. É importante vocês usarem sempre o mês 4, tá? Porque é o mês que a gente tem aberto para injeção de dados. Os outros meses os dados não vão ser inseridos. A gente tem uma separação por mês, então é o mês que está liberado. Aqui a gente pode colocar todas as horas do mês, como for
necessário. Aqui eu vou colocar duas, né? Que é a hora 1, a hora 2. Aqui é o intervalo de 1 hora. A gente está trabalhando com intervalo de 1 hora na data no formato ISO. Coloquei 2 consumos e estou usando uma unidade aqui fora daquele range lá e tô colocando todo o valor de zoom. O supermercado aqui é Sudeste, o supermercado é em texto mesmo. Para quem for na documentação aqui, deixa eu abrir de novo. Gato, só um instante, tem uma mão Sim. levantada aqui. Oi, Diogo. Pode ir, Bruno. Pessoal, não sei se para vocês, mas para mim a tela da apresentação ela tá piscando, não tá. Não sei se é só aqui ou se é com todo mundo. Tá aparecendo aí a tela da apresentação, depois ele fica mudando para MG e FC aí, provavelmente algumas iniciais de vocês aí. Para mim também está. Aqui tá tranquilo para mim. Eu tô vendo só a tela do Marcelo Gato mesmo, fixa, né? Então, Para mim também também tá oscilando também. Beleza, então vou tentar sair e entrar na reunião, Deixa- talvez pode ser alguma coisa do Teams aqui. Projeta novamente, Gato, para Deixa, a eu vou projeção. cancelar aqui, vou tentar botar de novo. Esperar aqui. Ó, deve ter ido, né? Não, ainda não. Não? Pelo menos pra mim não Será que tá lá? parou e voltou, não. Parou agora. Está com um atraso, então. É. Faz tempo. Para mim voltou aqui agora. Bom, Retornou. mas eu não estava com problema, né? Só para deixar claro. Acho que talvez seja para quem está como externo, né? Acho que é importante os externos comentarem, né? As empresas convidadas aqui comentarem se está oscilando, se está tendo algum tipo de problema aqui. Porque acho que Estabilizou agora. Agora estabilizou? deu certo. Ótimo. Já. Isso. Bacana. Valeu. Oi, Frank. Pode ir. Não, eu tava com problema também, o meu estabilizou agora. Ah, tá bom, Bacana. então. Ótimo. Obrigado, então. Então, aqui voltando, né, o supermercado aqui a gente dividiu nos 4 supermercados, é como texto mesmo, então Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Então, aqui vocês podem enviar à vontade, né, vou fazer um envio aqui. Pode enviar a 1 hora, você pode enviar a hora do mês todo, né, 700 e tantas horas, não tem importância. O retorno, ele não tem muito retorno, ele só retorna um hash aqui de envio, né? Não tem muito informações, não. E a consulta depois, aqui também, como está individual, aqui também tem que colocar o token que vocês pegarem lá na listagem. A minha distribuidora, eu coloquei um só mesmo. Vou colocar os 2 intervalos que eu coloquei. Aqui também você pode colocar o intervalo desejado, né? Não tem nenhuma restrição. A unidade de consumidor aqui não é obrigatória, então você pode pesquisar só pela distribuidora. O Gato faltou um 0 Faltou um ali. 0 aqui. 0 aqui, 0 aqui. E aqui vai vir basicamente os dados enviados por medição. Aqui tem um formato um pouco diferente do envio, né? Ele vem pelos itens aqui. E vem os 2 consumos nas 2 horas. E o dado que a gente acabou de enviar nessa hora aqui. Então essas são as 2 APIs de medição. Depois tem a parte do varejista que a gente não vai demonstrar aqui, né? Então, o que eu peço para vocês atentarem é sempre não esquecer de colocar a chave, o token aqui de acesso, API key, senão ele vai dar um erro de permissionamento. E também as formatações aqui de datas, principalmente usar o mês 4, tá? Então, usar sempre o abril. No intervalo de hora em formato ISO.
Mas é isso, as duas APIs são as duas. Agora, vocês Perfeito, tentarem Gato. aí. Perfeito. É só complementando, né, aquela questão que a gente fez a menção também, né, do valor do consumo separado, né, o milhar aí por ponto, né, a questão decimal por ponto, conforme está representado aqui também na API. E aquilo que a gente tinha comentado, né, gente, são questões aí bem simplificadas, né, o objetivo aqui do experimento e também dessa conceituação para essa questão da abertura de mercado aí do varejo, né, foi estabelecer um mecanismo simplificado aí, tanto para envio quanto para consulta de dados, tá? Fala, Fê. Só para completar aqui, Fê, né, essa imagem que o Gato está compartilhando agora, esse JSON que ele está compartilhando, representa basicamente um envio por unidade de consumidor. Então, o mesmo arquivo você pode mandar de 1 até 744 blocos ali de medição de consumo, né? O que representa a medição de uma unidade consumidora no mês inteiro. Você pode mandar 1 ou 744 linhas no mesmo arquivo por envio de medição. Eu vou anexar no chat aqui, payload. Aí quem quiser partir dele. Pessoal, vocês voltaram a enxergar a tela? Sim. Perfeito. Então, dado a demonstração, a gente abre para a parte final, né, que é de fato aí, a gente está até um pouco antecipado aí em questão da apresentação, acho que dá para a gente trabalhar com mais minutos aí para sanar dúvidas, perguntas aí em relação à questão, tá, gente? Então, aberto aí para a gente debater, discutir, sanar essas dúvidas, deixar claro, né, que essa questão está sendo gravada aí, a gente vai disponibilizar esses materiais depois, e aí aberto aí para perguntas e dúvidas. Tudo bem, gente? Sem perguntas, sem dúvidas. Aproveitem o fórum. A gente também tem alguns recados aí, né? Como se trata de um projeto experimental, tá, pessoal? A gente não vai atender dúvidas depois, né? Posterior da reunião aqui por chamado na central de atendimento, tá? Como essa questão é experimental, a gente não tem isso definido ainda, né, em regulação, né? Então, todo o apoio por aqui, e depois eu vou comentar também que a gente deve ter, né, no início de novembro aí, mais um encontro, né, para que a gente consiga ajudar aí nas questões, tá? Eu Tem vou duas seguir mãos levantadas aqui. Isso. Obrigado, Zé. Eu vou seguir pela ordem aqui, de conforme o pessoal está levantando a mão, e a gente vai sanando aqui as dúvidas, tá? Primeiro, Diogo. Sobre esse código do código varejista aí, ele vai ser o código CCR, vai representar essa modificação quando a gente fizer a chamada? Ou esse vai ser um novo código de representação do cliente lá? O código informado na API, Diogo, Isso. está relacionado com aqueles intervalos, tá? Que a gente passou. Eu vou até voltar aqui a apresentação. Então, a ideia é que você use esses intervalos aqui, ó. Então, você vai... É como se você tivesse, né, dizendo que o código cadastrado na CCE está relacionado com esse código de agente aqui que a gente está colocando aqui de distribuição, tá? Então, você vai informar esse código. Você pode colocar também um código fictício para a unidade consumidora. Ela aceita, né, números, né, números inteiros aí. Se eu não me engano, é uma string, né, Evandro? Acho que a unidade consumidora aceita número e letra, né? Então você pode brincar também com essa questão desse teste e você vai fazer esse envio dessa informação. Isso vai ser registrado aqui na CCE e aí você pode fazer consulta dentro desse seu intervalo, tá, Diogo?
Não, Ô, beleza. Esse, Consentino, eu deixa eu só esclarecer, Consentino. Ele perguntou como código do varejista. isso. E nesse momento nós estamos falando que quem está enviando aqui são as distribuidoras, certo? Isso, Só isso. para deixar claro. O código do varejista, Diogo, você também pode utilizar essa mesma relação aqui, tá? Ah, beleza, pode usar o Esse mesmo valor, isso, então. esse Não, mesmo tá. intervalo, tá? Porque é simplesmente para representar aqui que é a distribuidora que está vinculada, tá? Beleza. Em relação a casas decimais ali, vocês falaram que tem que tratar com um ponto. Tem um número máximo de casas decimais? Vocês têm isso documentado É um, ali, alguma coisa assim? tem documentado, tá, Diogo? Se precisar, a gente pode encaminhar também qual que é Ah, o beleza. dado Agradeço, sim. gravado na base, tá? Mas ele é um inteiro que aceita bastante número, né? Ele é igual ao SCDE, tá? Não, É o beleza. mesmo Tá. campo do SCDE no envio de dado de consumo de quilowatt-hora, tá? Tá, ok, então. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, Diogo? Não, tá tranquilo por enquanto. Fui Perfeito. Vamos mexendo passar a aqui, palavra. surgindo, eu aviso. Perfeito. Aproveite, é a oportunidade mesmo, tá, Diogo? A gente esclarecer todos esses pontos aí para que vocês consigam, né, navegar nessas APIs aí da melhor forma possível aí, sem problemas, tá? Vou passar a palavra para o Everson agora. Everson? Everson, se Bom você dia, estiver falando, estava no mudo, perdão. bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, parabenizar a iniciativa do projeto, tá, Felipe, de mais representante da CCE. Acho que realmente é algo que o mercado precisava, né, dessa simplificação. E aí, dúvidas que eu fiquei aqui, Felipe, assim, tem relação aí com o que o Diogo comentou, né? Eu entendo que esse momento aqui é para os testes, mas assim, algo que a gente, enquanto distribuidora, está atento é construir e termos a solução aí definitiva e com a celeridade que o mercado irá exigir. Então, Perfeito. quando se fala no dado da unidade consumidora, Felipe, esse código, ele vai ser relacionado àqueles de 14 dígitos do ponto de medição que hoje nós temos no mercado convencional, né, sem ser o varejista, vamos chamar assim, ou é o código da unidade consumidora de nós distribuidoras, aqui o código que cada cliente tem conosco já. É isso aí, é o código que vocês têm com os clientes, tá? E aí, só para ficar claro, tá, Everson? Para a questão do experimento, se vocês quiserem mandar também a combinação, tá? A gente fez isso com a CPFL, tá? Até porque, tendo em vista, né, concessionários do mercado, né, são diferentes concessões, né? Você pode ter uma questão relacionada com o código de unidade consumidora que está embaixo de você e o Frank, por exemplo, ter um mesmo código embaixo dele, tá? Como a gente tem a Beleza. combinação do código do agente distribuidor e mais o código da unidade consumidora, a gente faz essa combinação, tá? Então você pode mandar o dado aí sem problema nenhum em relação a isso, tá bom? Posso fazer um complemento, Felipe? Pode, Pro Zé, Everson? claro. O Everson, nesse momento, aqui que a gente imagina, né? A gente imagina que você vai mandar dados fictícios, né? Você pode fazer uma composição da maneira como você entender. Como o ambiente, se alguém pegar esse número seu e consultar para não ser um dado real, então é por isso que a gente está insistindo, mas o número pode ser um número conhecido de vocês, tá? Tá, Desde que ok. isso não seja alguma questão sigilosa da empresa de vocês, vocês podem usar no experimento. Perfeito. Tranquilo, senhores, eu agradeço pelo esclarecimento. E outra dúvida que eu fiquei aqui é com relação à informação do submercado, tá? E aí, como eu sou puramente medição, me perdoe, eu sei que existem os 4 submercados, mas assim, eu enquanto distribuidora, eu informo o submercado que a unidade consumidora faz parte ou que a minha Perfeito. distribuidora faz parte? O código, você informa o código que a unidade consumidora faz parte, tá? Tem Tudo bem? como eu saber esse código automaticamente, assim, coletando, porque hoje eu, particularmente, na nossa distribuidora, que eu desconheço que a gente grave isso em algum local, entendeu? E aí, mais uma vez, eu sei que é um experimento, mas assim, como a gente tende a colocar isso em produção, já para a gente estruturar aqui, junto ao nosso time de desenvolvimento, alguns campos já para a solução definitiva. Qual que só para Posso entender, tá, ajudar Everson? também, Felipe? Pode, Acho que eu Zé. entendi. Vai lá. O Everson,
essa é uma informação que para o nosso sistema é relevante, mas que para você é uma informação basicamente fixa, é onde você considera o seu medidor no supermercado. Então, para você é assim, ó, em que supermercado, se você atende apenas um supermercado com a distribuidora, o seu vai ser sempre o mesmo. Se a sua área de concessão é em um único supermercado, ele vai ser sempre o mesmo. Se a sua área de concessão é em 2 supermercados diferentes, distintos, esse ponto está num ponto distinto de supermercado, aí seria outro. Mas é o físico mesmo, viu? Não é nenhum contábil, não. É lá onde tá a carga. Tá ok, tá entendido. Tá bom? Desculpa aí, consegui entender. Rapidão. É que eu entendi Não, a fica à pergunta vontade, aí. Zé. Perfeito. Ô, Tranquilo, Everson, senhores. você é da Energisa, né? É que a Energisa, Isso. ela é uma das distribuidoras que tem carga em 2 supermercados, né? Então, teria que saber Exato. se ela é Energisa Mato Grosso do Sul, ela tem carga no supermercado Sudeste e no Sul, tá? E a Energisa Sul-Sudeste tem carga no Sudeste e no Sul, tá? Então, por isso que é um campo que a distribuidora tem que saber, né? Qual é a carga, né? Por isso que é parametrizável para a distribuidora, tá? E principalmente no caso da Energisa, né? As outras demais, nem precisa saber quase disso, mas a Energisa precisa, tá bom? Tranquilo. Combinado, então, pessoal. Bom, da minha parte, sem mais. Tá tranquilo. Uma curiosidade que eu tô aqui, aí é curiosidade minha mesmo, Bora lá, tá? Everson, bora lá. Com relação ao prazo de implementação dessa solução, tem algo previsto já ou... Everson, como a gente comentou, né, a questão é experimental e a gente aguarda a regulação se ela vem nessa linha, né? Então, assim, se a regulação for nesse formato, né, conceitualmente nesse formato simplificado, a gente vai trabalhar para entender os requisitos, né, determinados dentro da consulta pública para implementar essa solução, né, avançar com essa questão aqui, ter todas as funcionalidades de acordo com o que o regulador determinar, tá? E aí a gente volta a falar em relação a questões de prazo, tá? O que a gente está fazendo aqui, tá, Everson, é dar a isonomia ao mercado, né? Então a gente fez o teste experimental com a CPFL, a gente tá, né, não fazia sentido a gente fazer um experimental com todo o mercado, tá? Por quê? Porque a gente não sabia se isso ia funcionar. Então, dado o avanço do experimental com a CPFL, funcionou, a gente está ampliando para todos os outros demais players aí, né, que estão envolvidos com esse tema, que são distribuidores e os comercializadores varejistas, tá? Então, é isso que a gente está fazendo agora para dar isonomia, para que todo mundo tenha conhecimento e tenha também, né, esse teste aí verificado e se de fato a regulação avançar nessa questão, né, já tem o mínimo aí estruturado, tá? Ok. Obrigado, Felipe. Obrigado você, Everson. Frank? Oi, Felipe. A minha dúvida é com relação, principalmente, o pós quando já tiver os dados agregados, principalmente na questão de relatórios. Daí minha preocupação é principalmente esses envios que, pelo que eu vi, vão estar atrelados à unidade consumidora, mas só que minha preocupação daí seria com relação aos dados dos relatórios aí de dados horários do consumo que a princípio seriam enviados por nós. Daí a preocupação é com relação ao relatório, se vai ter alguma correlação da unidade consumidora com a sigla SCDE, principalmente quando a gente for baixar os relatórios para verificar os consumos desses varejistas. Boa pergunta, Frank, e respondendo a sua dúvida, tá? Aqui é um mundo apartado, a gente está chamando essa estrutura, né? Vai chamar de nova estrutura do SCDE, tá? Mas é um segmento varejo, tá? Se assim, de fato, essa questão for determinada em regulação e evoluir nesse formato, tá? Ele não tem relação com o SCDE, tá? Então, Frank, tudo que você fizer aqui, né, que é o envio por API e a consulta por API, é dado somente por esse mecanismo, tá? Ele não tem relação lá com o SCDE. Qual a relação que a gente vai fazer com dado de consumo lá na frente, quando de fato a gente processar o mercado de curto prazo com esses dados aglutinados, né? Então, a gente elimina a dimensão unidade consumidora, leva ela no perfil varejista, indicado, né? Então, o varejista vai informar qual é o perfil incentivado que ele está levando a carga, e aí a gente vai ter os relatórios, né, estruturados lá com as informações por perfil varejista, tá? De todas aquelas cargas aglutinadas lá dentro dele. Mas o dado anterior, que é o dado enviado hora a hora, você vai ter o acesso, né? Como distribuidor, se você for fazer o papel do varejista, você vai ter tanto o cadastro do perfil incentivado feito, como também os dados de medição, tá?
Entendido, Felipe. A outra dúvida, Felipe, é com relação aos dados a princípio, que seriam enviados, que seriam os dados de consumo. Por que que no piloto não foi considerado também os dados do canal de geração? A gente considerou o modelo mais simplificado possível, tá, Frank? Qual é o entendimento da questão, né? A gente não deveria exigir, né, a quantidade de precisão e de informação que a gente faz para o atacado, né, que está relacionado aí com as informações de fato de grandes cargas, tá? E o que a gente fez foi o seguinte: a gente fez a adaptação na regra para corrigir esse valor por meio de fator de rateio, tá? Como a carga ela é menor, ela é pequena, né? O entendimento é que a gente consegue conviver com essas imprecisões sem problema nenhum e não fazia sentido a gente aplicar as mesmas regras que a gente aplica hoje para o mercado de atacado, né? Que é, por exemplo, porque eu ter a necessidade de exigir, né, de uma pequena carga de 500 kW, uma mesma precisão de informação de uma Itaipu, né? Então, a regra que a gente tirou lá no passado, com relação a essas questões de precisão de geração, de consumo aí, para o atacado, ela é diferente da aplicação nesse caso. E aqui a gente faz a correção por fator de rateio, tá? Ok, Felipe. E só complementando, Felipe, temos a Copel Distribuição, principalmente, ela usa dos relatórios da CCE, e uma preocupação que nós percebemos é com relação à geração distribuída, principalmente na questão que na geração distribuída tem alguns casos que vão ter alguns consumidores que podem eventualmente instalar a sua placa fotovoltaica depois da migração ao ACL, e os relatórios da CCE são importantes para pegar esses casos de injeção no canal de geração, e é só uma preocupação da Copel com relação a isso daí, a geração distribuída. Frank, eu acho que dá para ajudar aqui, tá? Qual que é o projeto que a gente está tentando fazer aqui, né? O jeito que a distribuidora fatura hoje o consumidor educativo, então a medição que ela é utilizada, né? Isso ser passada pela CCE de maneira muito ágil, né? Só que se tem um mês de 31 dias, seriam só 744 dados horários, né? Do mesmo jeito que fatura a distribuidora, a gente não vai precisar de nada de SCDE, de nada, é só mandar via aplicação os 744 dados, sem problema. A questão da geração distribuída, quem tem geração distribuída não pode acessar o Mercado Livre, né? A não ser que ela se abstenha da geração distribuída, tá bom? Agora, quem tem GD pode acessar o Mercado Livre como? Se tornando autoprodutor. E se ela se torna autoprodutor, quem deve arcar hoje o arcabouço legal que fala sobre quem deve arcar sobre a medição é o próprio autoprodutor, né? Então, se alguém que tiver geração distribuída migrar para cá, quem se responsabiliza pela medição é quem migrar, não é mais a distribuidora, tá? Então, isso é algo que tem que ficar bastante claro. Isso só serve para consumidores puros de varejo, que a gente está colocando aqui. Se alguém tiver alguma geração, tem que se qualificar primeiro lá na ANEEL como autoprodutor, depois migrar. Você vê, a lei não impede. Se o cara for para o Mercado Livre, ele não pode ter compensação em conta, né? Então, são dois mundos distintos, entendeu? Então, isso não vai existir, né? Regulatoriamente não pode existir, né? A distribuidora não pode deixar isso. O cara tem que se qualificar como autoprodutor e assim mudar, e ele se torna agente de medição, tá bom? Obrigado, Gustavo. Na sequência aqui, o Fernando, com a mão levantada. Só completar a primeira pergunta do Frank, ele falou sobre a consulta dos envios que foram feitos por UC, né? Nas IPs que a gente construiu aqui, Frank, a segunda IPA na lista ali, você pode consultar os consumos enviados por unidade consumidora, tá? Então, você vai enviar os dados da sua área de concessão, né? Então, você pode depois consultar todos os consumos da sua distribuidora, ou você pode filtrar por UC também. Então, esse dado de entrada ele já pode ser consultado na segunda IPEG na lista lá, tá bom? Ok, obrigado. E, Fê, tem uma pergunta no chat aqui da Carol. Amanhã, Claro, se amanhã tem outro evento sobre esse assunto no projeto piloto. O evento de amanhã a gente vai falar com os comercializadores varejistas, né? Só pra Isso, gente... perfeito.
Perfeito. Carol, respondendo a pergunta, né, o que o Fernando disse é exatamente isso. A gente está separando aqui porque o objetivo é diferente no sentido de API, tá? Aqui, para distribuidor, é focado, né, na questão do envio do dado de medição e da consulta, e lá, para o caso do varejista, está relacionado, né, com a parte cadastral, né? Então, é aquela indicação onde o comercializador varejista, né, o varejista faz a relação ali de que ele está assumindo a carga no mercado de curto prazo, tá? Então, por isso dessa separação, e lá a gente vai tratar as outras duas APIs com eles também, tá? Que é da parte cadastral, tem finalidade para eles, tá? Espero ter respondido a pergunta. Mais perguntas, gente? Uma Tem pergunta mais? aqui, Fábio, da Equatorial Alagoas. Oi, Fábio. Tudo bem? Só para ficar claro aqui para mim, que até então eu estava entendendo que essa solução seria para tudo. Então, mas pelo que eu vi aí nas últimas palavras, essa solução seria só para o mercado varejista. Então, a gente Perfeito, Fábio. daria com essa ideia também para o atacado, seria isso? Perfeito, Fábio. A gente não descontinua o SDE nas estruturas que ele utiliza hoje, tá? O que a gente está fazendo aqui, a gente está segmentando a questão, tá? E assim, se de fato a regulação evoluir, tá? Então a gente está criando um mecanismo simplificado de envio das informações, de consulta das informações e de forma de processar isso daí dentro do MCP, diferente do que é feito por tradicional. Então, a questão do atacado continua da forma como é hoje, tá? Então, se você tiver pontos superiores a meio mega, né, 500 kW, aí você vai fazer pelo modelo tradicional. Aquilo que é abaixo disso e representado pelo varejista, você vem por esse mecanismo, tá? Ok, obrigado. De nada. Mais dúvidas, gente? Mais perguntas? Só uma pergunta, a apresentação vocês vão colocar no chat ou vai ficar lá no site da CCE? A gente encaminha, tá? A gente vai fazer o encaminhamento da apresentação, tá bom? Ah, beleza, obrigado. Às vezes colocar aqui no chat, né, por como às vezes é convidado, você não consegue fazer a baixa aqui ou a consulta, tá? A gente pode fazer o teste, se vocês preferirem, a gente coloca aqui e já deixa aqui, tá? Mas a ideia é que a gente mande isso daí por um canal formal da CCE, né, que é um comunicado mesmo, tá? Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas? Vamos avançar aqui então, tá? E aí para o último slide, que é a parte de recados aqui do encerramento, tá? Importante, a reunião foi gravada, a gente vai deixar disponível lá dentro do portal de aprendizado, a gente vai informar em qual parte do portal de aprendizado isso daqui vai estar disponível, né? Deve ser não, provavelmente na parte de sistemas, e no YouTube da CCE também, tá? A gente vai deixar isso daqui gravado disponível aqui para quem, caso queira assistir, queira tirar dúvida ali, principalmente na parte prática feita pelo Marcelo Gatto, da apresentação da API, consiga consultar, tá? Como a gente disse, né? E aí deixando claro para vocês, isso daqui se trata de um experimento, a gente não tem isso ainda de fato regulamentado, né? Então a gente está dando a isonomia, a oportunidade para os demais players do mercado conhecerem o mesmo mecanismo que a gente testou com a CPFL e funcionou. E a gente não vai ter isso daqui dentro do canal de atendimento de chamado da CCE, tá? A ideia é que seja que vocês consigam, por meio dessa apresentação, né? Todo esse trabalho que a gente estruturou, mais essa aula que a gente fez aqui da explicação das APIs, mais o manual de instrução e porventura, na primeira semana de novembro, a gente vai propiciar mais uma reunião para tirar dúvida, tá? Não tem canal, não tem central de atendimento para essa questão, por se tratar de um experimento, tá? Não é um produto formal da CCE, então a gente não vai fazer atendimento dessa questão por central de atendimento, tá? A ideia é que se resolvam por esses mecanismos que a gente comentou, e aí, de fato, né, dá o tempo para vocês se estruturarem também. No início de novembro, a gente fazer mais uma, né, como se fosse mais uma aula, ou até mesmo tirar dúvidas, né, mais focado para tirar dúvida, caso tenha tido algum problema, tá? Então, esses os recados, a gente deixando claro aí a respeito dos pontos, e se tiver mais alguma dúvida, mais algum ponto aqui, aproveitar o fórum aqui para a gente sanar, tá? Tudo bem, gente? Tem alguém com a mão levantada?
Acho que era o Felipe, Fábio, mas ele ficou em Felipe, espera, viu, Felipe? Então, aqui é o acho que... Frank. Oi, Frank. Fala, Eu Frank. tenho mais uma dúvida aqui, Bora lá, com Frank. relação àquele material técnico que foi enviado. Ele, no item 3, ele fala que após a escolha da API, na aba Authorization, utilize o token que será disponibilizado no dia do evento. Que token que é esse daí? São esses daqui, Frank. Foi aquele que a gente passou na apresentação, tá? A gente criou 5 tokens. São esses tokens disponíveis Ah, tá. dentro do link, Frank, que o Fernando disponibilizou no chat. Você pode acessar também a estrutura do Postman. Lá Uhum. você pode pegar essas informações. Eu vou encaminhar essa apresentação também com esses tokens aqui, né? Essas credenciais elaboradas, e aí vocês fazem o uso delas, Ah, tá? tá. Obrigado. Qualquer uma delas funciona, tá? A gente cria uma camada de segurança simples aqui para que vocês façam acesso com credencial. E aí, lembrando que a gente está trabalhando com dado fictício justamente porque a gente não tem a camada de segurança de proteção no sentido de eu enxergar só o meu dado ou do meu representado, tá? Como se trata de um ambiente experimental, né? A gente fez o mínimo aí para evoluir rapidamente aí, todo mundo ter a possibilidade aí de fazer uso da questão, tá? Obrigado, Felipe. De nada, Frank. Mais algum ponto, gente? Tudo bem? Acho que então a gente pode encerrar por aqui. Então, a gente não tem mais dúvidas, a gente pode encerrar a apresentação aqui. Conforme eu falei, a gente estrutura uma nova apresentação aí no início de novembro, né? Dá o tempo aí para que vocês se estruturem também, façam os testes, colham os resultados aí, e a gente faz uma próxima aula aí para sanar essas questões, tá? E a gente vai encaminhar esses materiais, inclusive aqui subindo dentro do portal de aprendizado e do YouTube da CCE para deixar esse vídeo disponível também, tá bom? Agradecer a presença de todos, né? E a gente volta a se falar aí na primeira semana de novembro, tá, pessoal? Aproveitem, utilizem o mecanismo, façam os testes, né? Acho que é primordial aí também, inclusive aí para que vocês façam, né, as questões relacionadas aí com contribuições na consulta pública, tá? Abraço, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom pessoal. dia, valeu. Valeu, pessoal. Diogo, pergunta, Diogo? Bom dia, valeu. Falou. Tchau, tchau, gente.